Fala, gente, tudo bom? Meu nome é Felipe Borba, sou professor de matemática e nessa aula eu vou resolver aquele exercício, aquele exemplo que eu deixei para você na última aula de prisma hexagonal, certo? Então vamos lá comigo resolver essa questão. Então o probleminha é esse aqui. O probleminha é esse que está aqui em cima de mim. Vamos lá. Determine a área da base, a área lateral e a área total e o volume de um prisma hexagonal regular, cuja aresta da base mede 8 centímetros e a altura mede 12 centímetros. Bom, lembrando que a altura é a mesma coisa da aresta lateral, quando a gente fala de um prisma hexagonal, certo? Então esse exemplo aqui, esse exercício, é só para poder você praticar o uso das fórmulas que eu mostrei na última aula, certo? Então vamos lá, vamos usar essas fórmulas aqui agora e calcular cada item desse que eu estou pedindo. Vamos lá comigo então. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, é desenhar esse prisma aqui para você, tá? Tá aqui o prisma, ó, altura 12 e a aresta da base vale 8, tá ok? Certo? Vamos lá então. Primeira coisa, a área da base. Gente, se eu estou falando de um prisma hexagonal regular, é porque a base é um hexágono regular. Vamos usar então a fórmula da área de um hexágono regular. 6 L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que no caso, o lado do hexágono é a base do prisma. Então 6b ao quadrado, está aqui em cima, ó, 6b ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é a formulazinha que a gente vai usar. Então, no lugar do b, eu vou colocar o 8. 6 vezes 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 8 ao quadrado, 64. Eu vou simplificar o 64 com o 4. 64 dividido por 4, 16. 6 vezes 16, 96. Então, a área da base está aqui, 96 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Essa é a área da base. Vamos lá, vamos calcular agora o próximo passo. Ele está pedindo a área lateral, depois a área total. Então vamos calcular agora a área lateral. Vamos lá. Para calcular a área lateral, a gente precisa lembrar que a lateral desse sólido é formada por 6 retângulos congruentes, de base B e altura H ou L, que é a aresta lateral. Então a fórmula da área lateral está aqui para vocês, é só para a gente relembrar, 6BL. Base, aresta da base e altura, ou aresta lateral. Então vamos lá. A base vale 8, a altura vale 12. Isso vai me dar 576 centímetros quadrados. Essa é a área lateral. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Isso em qualquer prisma, tá, gente? Não esquece disso. Em qualquer prisma, a área total sempre vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. É só substituir os valores agora. Então, 2 vezes 96 raiz de 3 mais 576. Isso vai me dar 192 raiz de 3 mais 576. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar em evidência aqui. Eu vou fatorar. Fatorando, eu percebo que 192 vezes 3 é igual a 576, certo? Então eu vou colocar 192 em evidência. O que é que vai ficar dentro do parênteses? Raiz de 3 mais 3. Então 192 raiz de 3 mais 3 centímetros quadrados. Gente, se você tem dificuldade em trabalhar com raízes não exatas, fatorações, é importante dar uma estudada, tá? Eu também tenho aulas de matemática básica justamente para que você não tenha mais essa dificuldade. É importante saber trabalhar com esse tipo de cálculo, tá? Bom, e agora vamos finalizar. Finalizando, o volume em qualquer prisma é a área da base vezes a altura. A área da base, 96 raiz de 3, a altura vale 12, portanto, o volume, 1.152
raiz de 3 centímetros cúbicos. Então tá aí para vocês uma questãozinha básica de prisma hexagonal, só para poder praticar um pouco essas fórmulas. Eu estarei postando depois aulas também resolvendo questões de Enem, tá? Questões dos principais vestibulares do Brasil e aqui de Pernambuco também, certo? Questões mais contextualizadas, mais complicadas um pouco e que dão um pouco mais de trabalho. Então, mete bronca, estuda em casa. Até a próxima. Beijo, coraçãozinho. Até mais.